Panderistas do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma live do Pandeiro Etc. Aqui, Leonardo Persoléu. Sejam todos bem-vindos aí, já chegando aí Ana Torres, Emerson Galan, Xavier Percussão, galera aí já mandando bem pra caramba, todo mundo que vai contribuindo também com os vídeos aí pro grupo, e o pandeiro tá só bom foguete, rapaz. O negócio tá bom demais. Sejam bem-vindos, viu? Quem quiser mandar o vídeo, a gente sempre lembra, mande via direct ou então no nosso e-mail pandeiro etc@gmail.com. Hoje nós vamos bater um papo muito legal com a Clarice Magalhães e ela já chegou aí, ó, Clapandeiro. Vamos chamá-la para aproveitarmos todo o tempo possível e aprendermos. Roberta do Pandeiro, seja bem-vinda. Vamos lá. E aí, Léo? Opa! E aí, Clarice, beleza? Beleza. Seja bem-vinda, alegria imensa falar com você aqui, viu? Alegria minha, muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, assim, né, com tantos seguidores e enaltecendo nosso querido pandeiro. Muito obrigada Oh, mesmo. eu que agradeço demais. Você já vem toda preparada aí, né? Já vem com o microfone, com tudo Pois beleza. é, eu tô com esse microfone aqui, eu fico, poxa, a voz fica melhor, vou usar. Nem vou cantar nem nada, né? Não sei, Mas quem mas sabe, quem sabe. eu já boto o microfone legal aqui, que eu acho que fica melhor. Pô, bacana demais. E eu tenho visto também que O pandeiro tá aqui também, né? Claro. é claro, claro, claro. Eu tenho visto também que você tem participado de bastante lives, né? Como é que tá sendo esse momento para você? Assim, como é que você tem visto? Você tá fazendo lives também? Tá sendo convidada? É, porque assim, até no início, né, da pandemia, eu fiz umas lives assim, e mas eu acabei não tendo uma regularidade assim de fazer nos meus perfis. Mas aí com o meu trabalho do trio Sambadona, né, que é um grupo de samba, né, que eu tenho com a Elisadora e a Roberta Nistra, a gente tem uma regularidade, assim, pelo menos nas terças-feiras a gente faz lives no perfil do Carioca da Gema ou no perfil do próprio trio Sambadona. E, bom, rola umas. Eu fiz outro dia, eu sou meio assim, eu faço meio surpresa. Deu vontade de fazer a minha primeira live do YouTube, né? Do meu canal do YouTube. Aí eu falei, vai ser agora mesmo, vou ligar isso aqui, não vou contar pra ninguém, não vou divulgar. E aí foi super legal. Fiz uma da série Criando uma Levada ao Vivo. Pô, Na legal. verdade, foi bem legal. E aí rolou só uma. Aí outro dia eu fui fazer uma outra live no YouTube. E só que aí caiu com 2 minutos, Oh, que pena. encerrou do nada, assim, aí. Mas é a gente que não tá podendo, né, fazer as nossas aglomerações, né? As É, lives são mais que mais se aproxima, né, do que a gente faz. Então acaba que fica fazendo mesmo. eu falei que até passando esse momento agora, a gente tem que ficar até atento, né? Porque o que a gente chamava de reunião de amigos, agora todo mundo fala aglomeração, aglomeração, É daqui a pouco a verdade. gente vai ficar com esse trem na cabeça, né? Não vai nem conseguir reunir. É mesmo. Tem que aproveitar. Clarice, mas assim, eu li, né, sobre você, já vi também algumas lives, vi o dia que você estava lá uma parte lá no Bora Pandeirar também, do nosso amigo Alexandre Cabeça, e Aham. assim, muitas coisas legais, né? Você já tinha músicos na sua família? Ou você é a primeira geração? Então, músicos, porque nessa vida, né, que a gente de música, né, que eu trabalho, vivo de música já há muitos anos. Eu conheço o que é ter uma família de músicos, né? Tem muitos amigos que são filhos de músicos e que aí tem aquela coisa do fazer musical Uhum. desde criança, né? Não é uma coisa na minha família, mas na minha família tem um músico, eu não posso deixar de falar, que é o Cazuza, que é um artista, né? Então, assim, É. ele é compositor, né? Foi um compositor importante, né? Dali do rock brasileiro. E cantor, mas assim, artista, né? Então, assim, que morreu super jovem e acabou Sim, ficando marcado muito a figura dele, né? Pela sim. importante
luta contra a AIDS, né? Que era uma doença que na época dele, logo depois, né, virou uma doença mais controlada, mas que aquela época dele ali foi braba e foi um marco, assim, né? A vida, a história, né, dele e até a morte e tal. Sim. Mas então o músico da família é o Cazuza, e que ele é primo em segundo grau. Então tem Aham. uma relação mesmo, mas minha com ele não tinha. Quando ele morreu, eu tinha 10 anos, né? Uhum. Sim. Mas Mas já é um nome de peso aí da família, né? já tá bom. Que é isso? E eu vi É. também que você começou a tocar foi com 16 anos, você foi fazer algo? Como é que foi sua história com a música? Olha, eu comecei com. Sou de uma escola muito tradicional aqui do Rio, que chama Sagrado Coração de Maria, que não estimulava a coisa artístico, né? Não tinha Uhum. aula de música, não tinha aula de arte, nem nada. E então, eu com 13 anos entrei numa uma aula de teatro, onde eu fiquei muito feliz, eu me encontrei assim, né? Fiquei muito feliz de ter encontrado. E aí entrei num grupo com 14 anos, e aí ali com 15, 16, eu conheci o pandeiro e entrei no grupo do Suzano. Então, Uhum. eu Já conheci o começou com o pandeiro. pé direito. Pois é, eu sou muito, muito sortuda, né? Porque Pô, você tá doido. é, eu tive aula de piano quando era criança, assim, agora eu tenho uma filha vai fazer 7 anos, né? Então, na idade que a minha filha tá, inclusive, hoje foi a primeira aula de piano dela. Que Online, legal. né? Aquela coisa assim, Aham. que a gente ia começar logo antes de parar tudo. Aí eu falei, professora, vamos começar online mesmo? Ela falou, já que você é música, vamos fazer, que dá para você acompanhar e ajudar e tal. Eu quero mandar um beijo para Elisador, que tá aí, minha querida sambadona. E para Seja todo mundo. bem-vinda. E olha, até Roberta Nistra tá aí, caramba! Gustavo Yes. também. Beijão. Bem-vinda, Roberta Valeu. Nistra, É, sinistra. sinistra. Que maravilha. Mas aí é Legal. isso. Então, a música mesmo acabou entrando mais através dessas aulas de teatro que eu tive e que eu tinha aulas de música, né? E aí eu conheci o pandeiro e fui ter aula com Suzana. Aí, logo no curso do Suzano, minha turma virou Pandemônio, foi super importante. O Pandemônio Super. foi uma ideia do Suzano, né? Que ele acabou que ele, assim, foi uma ideia dele, mas ele não participava, assim, dos encontros, né? A gente era uma coisa assim, os alunos mesmo, éramos 15 mais ou menos, a gente se encontrava toda semana num estúdio para ficar fazendo os arranjos, não sei o que, isso. Então eu tinha 16, 17 anos. E aí o Pandemônio foi um grupo importante, assim, né? Para mim foi meu primeiro grupo. E depois o Pedrinho Miranda, que também, sabe quem é Pedro Miranda? Sim, sim, Ele é um sambista que toca sim, pandeiro, cantor também. sim, Começou com a Tereza Cristina e hoje tem carreira sim. solo e tal. Que também foi quem me levou aí para as rodas de samba e de choro. Aí cada um teve a sua carreira, né? E Aham. foi assim, minha entrada na música, mas sempre por causa do pandeiro. Eu acho que assim, o pandeiro ele sempre me levou. Eu me sentia bem-vinda sempre por causa do pandeiro, né? Como eu tocava, você com o pandeiro na mão, você pode sentar na roda, né? E você é bem-vindo. E É, eu sempre me senti querida, né? E gostava de ir nas coisas porque eu ia tocar pandeiro e tudo mais. E acabei conhecendo todo o repertório, né? Da música e tudo sim. mais. E nessa época que você já estudava, né, fazendo os cursos com Suzano, aí a questão de teoria musical, isso tudo vem dessa época, veio depois, como que foi? Então, não, acabou que o Suzano, ele tinha uma forma de escrita, né? Que ele usa É, até hoje, que é bem assim, meio estilizada, né? Ele não usa aquela grafia tradicional. é. E eu Uhum. usava a grafia do Suzano e tal. Eu com 18 anos, que é a hora que quando eu acabei meu segundo grau, né? Falei assim, bom, agora o que eu vou fazer de faculdade? Né? Meu negócio era teatro. Aí eu falei, e eu falava assim, não vou fazer faculdade de música, não,
não acho que não tem a ver, não sei o que, mas aí em cima da hora, com 2 meses para a prova de vestibular, eu resolvi que ia fazer. Só que para entrar na faculdade de música você tem que saber solfejar e escrever, né, música, ditado melódico e tal. Então você já tem que a prova de habilidade específica requer pelo menos um ano aí de estudo, né, de você aprender isso. Com 2 meses até gente, quem ia me dar aula em casa era o Rubinho Jacobina. Não sei se você já ouviu falar. Rubinho Jacobina ia lá em casa me dar aula. Ele Pô, que devia ter, legal. sei lá, devia ter 20 anos, eu tinha 18. Acho que ele é até um pouco mais velho que eu, assim, mais do que 2 anos. Mas ele Uhum. ia lá e falava, não, você pode ser que você consiga, mas tipo assim, era difícil. Aprendendo, não, você leva jeito, vamos lá, você vai conseguir. Foi uma coisa que meio traumatizante até para mim, porque aí eu fui fazer a prova da Unirio e da UFRJ, que era onde tinha música aqui. Aí lá na prova, eu fiquei assistindo, porque realmente não tinha condição de eu fazer, né, a prova de música e tal. Aí coloquei lá na UFRJ, no dia da prova eu tinha que botar uma segunda opção, pro caso de eu não passar na habilidade específica. Aí eu coloquei geografia. Aí fiz a prova, não passei na habilidade específica e entrei para geografia no UFRJ. Uhum. Cursei, fiquei sei lá, um tempo lá fazendo, mas enfim, só com 24 anos, que bom, depois disso fiquei tocando muito, né, na noite, porque aí eu entrei no Choro na Feira, a gente tocava muito, aí era muito show, tocando muito, e aí, mas eu sempre tive essa coisinha assim, eu tenho que fazer é importante, né, fazer a faculdade, porque se a gente, é muito fácil a gente ficar assim, eu tinha essa impressão de que não era uma coisa para sempre, eu não vou poder ficar dependendo desses cachês, porque às vezes você ganha É. super bem, só que eu não tinha muito, eu não tinha muito como crescer, então eu ficava assim, né, pensando nisso. E aí continuei estudando, né, a parte de teoria musical, até que eu passei para a Unirio, que foi com 24 anos. Então eu cursei o bacharelado em música, e aí lá sempre a universidade foi assim, o estudo, para mim, sempre foi assim, divisores de águas, assim, sabe? Porque eu ter entrado na Unirio, eu fiquei muito feliz de ter entrado, e aí eu curti muito o curso, sabe? Era o bacharelado em MPB, eu gostava muito, apesar de ter dificuldade assim nas partes de harmonia, né? Porque eu passava em tudo, assim, algum Uhum. harmonia, assim, arranjo, não sei o quê. Na verdade, eu me formei em arranjo até. É Mas mesmo. assim, me formei em arranjo. Então, assim, Legal. eu fiz as coisas, né? Mas nunca trabalhei fazendo arranjo, mas eu tenho totalmente noção, né, das coisas e tal, de acordes. E estudo hoje, na quarentena, por exemplo, eu estou fazendo aula de piano e cavaquinho. Pô, bom demais. Então, a parte teórica, e depois agora, né, em 10 anos depois de formada, eu entrei também para o mestrado. Foi outra alegria. E Excelente. Pô, muito bacana. falei pra caramba, Léo, eu tô falando muito. Eu Não, queria mas é saber isso sobre aí. você também, sabia? A Pode gente falar um vai bater pouquinho. nesse. Claro, mas antes de eu falar aqui, deixa eu dar o salve na galera, que tem muita gente chegando aí, comentando. Oh, legal. Pô, Valfredo, tá em todas, Claudinho Santana, Zé Silva, meu papai, Xavier, Luiz Fernando, Pô, que Alana, legal. Marco Ellen, aí eu tô vendo aqui Clarice Maciel, Um beijão Maria pra Cecília, Clarice. beijão, Maria Cecília Xavier Pé de também. Vento, Gabriel Marques, Cátia Soares, Fábio Castro, Iago. Você falou alguma coisa aí que eu vi que o Gabriel colocou assim, fala sério, nunca soube disso. Não Alguma sei. história que você falou aí, ele não sabia. Pô, legal. Ah, beijo Aqui, pro mas Fábio também. Ah. o pessoal gosta também, aqui a gente vai trocando uma ideia, mas o pessoal gosta de ver aquela tocada bonita aí, aquele improviso. Tá E bom. você falou assim, você tá com o microfone aí, eu sei que você canta e toca, a gente vai falar disso tudo aí. Se você quiser já fazer alguma coisa tocando e cantando, aí fica à vontade. Tá bom. Caramba, eu nunca sei o que tocar, gente. Eu preciso de ajuda. Eu E já não vi tá você dando pra falar. ver cadeira, né? Fala. Não, não tá dando, não. Vou afastar. Beleza.
Pronto, melhorou? Sim, 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 sim. Sim, legal. Gabriel tá falando, fui eu, Moema Jacobina. Acho que a galera vai trocando a ideia aqui. Eles vão falando sozinhos aí, né? O Pé de Vento tá falando até que, Clarice, descobri você na pandemia. Foi sensacional para a minha recuperação do Covid-19. Amo pandeiro. Pô, que massa! Poxa, que legal ouvir isso, muito bom. Bom que Legal se demais. recuperou bem. Ótimo. Bom, então eu posso cantar alguma coisa, de repente, uma música inteira, né? Não para mostrar uma levada. Bom, pode ser também. Ai, meu Deus, e agora? Tcharam! Faz o que você quiser, a casa é sua. Tá bom, vou fazer um forrozinho daquele que todo mundo conhece. Tá? É, Uma levada moderna aqui do Suzano. Eu acho que essa levada aqui foi o Suzano que criou. Nunca conversei com ele sobre isso. Mas essa levada aqui do baião, né? Do coco, que apoia o tempo na frente, né? Com o grave na uhum, frente. Isso é uma coisa sim. que é novidade, né? Então vamos lá. Uhum. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu. Saudade então assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive. Como é que tá o som do pandeiro aí, tá? Tá chegando. Tá chegando, né? É. Com alguém que se deseja rever. Saudade então assim é ruim. Eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Pronto, tá bom. Maravilha, maravilha. Nós vamos falar. O pessoal já está perguntando aqui do livro, nós vamos comentar de tudo, gente. Calma, calma, cocada. Ô, Clarice, eu tenho uma dúvida que eu li sobre você, eu já vi na matéria, estava falando que você participou da, como é que fala? Que eu via sempre o João do Casuarina falando que era o renascimento da Lapa e tal, para gente que não é do Rio, até mesmo assim, muita gente, né, muita gente de nós já lemos sobre a Lapa e tal, mas o que quando o pessoal coloca esse renascimento da Lapa? Eu sempre tive essa curiosidade para falar o que é isso, que o Casuarina fala que participou, e eu vi lá falando que você também participou. O que Uhum. que significou esse movimento, assim? Tá. A Lapa é. A Lapa é um lugar que tem um aqueduto no centro do Rio de Janeiro, tá? É onde no cartão postal, assim, né, nas Sim, imagens e famosas do Rio, é onde tem aquele aqueduto que dá para Santa Teresa, onde levava água, não sei em que século, aí sim. também, enfim, Uhum. mas que teve uma história, né, com na época ali do Noel Rosa, né, do samba, o Sim, Dorival Caymmi morou na Lapa. Então é onde era o centro, quando o centro do Rio, né, era habitado ali como um lugar de moradia de muitos artistas. Então teve a história do samba, passou por ali o Estácio, né, onde, né, a gente sabe ali que começou a uma nova o que a gente tem de samba hoje, né, falam muito que sim. nasceu no Estácio, que é que hoje é uma, né, comunidade ali perto da Lapa também. Enfim, e tinha cabarés, e tinha uma vida noturna, tá? Uhum. Madame Satã, então é um monte de personagens que é, frequentavam a Lapa e tudo mais. E aí, nos anos, agora eu não sei, não vou saber dizer, mas ali meados da década do século XX já, teve o declínio, até que na década de 80 ali, a Lapa era uma coisa que ninguém frequentava, porque era um lugar abandonado, né? O centro do Rio virou mais um lugar de se frequentar para trabalho, né? E, assim, sempre um lugar abandonado, assim, né? Principalmente à noite. E aí, no final da década de 90, na verdade, talvez no final da década de 80, já começaram a reabrir
uma casa ou outra, sempre com samba como música, né? Como fundo musical ali, né? Que o pessoal ia para beber uma cerveja e tal. Então, que era frequentado, mas eram poucas. Ainda tem o Circo Voador, a Clarice Martel tá falando, tem o Circo Voador e a Fundição Progresso, que realmente sempre... Vão me corrigindo aí, galera. Circo Voador e a Fundição Progresso, que são lugares que ficaram fechados também, mas depois reabriram e tudo mais. Sim. Enfim, aí começaram a reabrir o que eu vi dessa história, né? Porque eu acompanhei muito assim mesmo. No final da década de 90, são essas casas que eram antiquários. Então, antiquários, assim, era uns lugares bem simples, né? Mas, e grandes, que vendiam móveis antigos. Sim. Então, assim, você ficava no meio daquele mobiliário, assim, do século, sei lá, de 1800, não sei o que, era tudo bem antigo, carregando uma história, assim, né? E com aquele cheiro de brechó, né? E que rolavam umas rodas de samba. Então, tinha alguns lugares, e o lugar que eu frequentava ali era o Coisa da Antiga, que e ficava lotado. Então, era assim, era quem gostava de samba, chegava, sabia onde encontrar uma boa roda de samba no centro da cidade. Que não era... claro que as rodas de samba ainda rolavam no subúrbio e em outros lugares que não ali. Né? E na Zona Sul também começou a rolar, e nessa época também. Enfim, o que eu vi dessa história foi isso. Coisa da Antiga era um lugar que ficava lotado. Depois eu vi abrir o Carioca da Gema. E isso, então, que a gente chama de revitalização do centro ali da Lapa com o samba, foi isso. As pessoas começaram a frequentar. E aí o lugar se transformou no que hoje não, né? Até março, era assim um lugar muito frequentado para as pessoas assistirem samba, e aí também abrir outros tipos de música e tudo mais. E quem habitou ali, muito tem a ver. Por que é muito famoso também? Porque foi uma coisa de descoberta das pessoas da Zona Sul, né? Então, quando acontece isso, aí sai no jornal pra caramba, porque fulano que de repente é filho de alguém, ou então... Sim. Aí vira notícia, aí pronto, aí vira uma coisa importante, né? Assim, não que o samba parou antes disso, ou não estava acontecendo nada, não. É porque aconteceu esse movimento e realmente eu, que era, por exemplo, uma garota de Copacabana, comecei a frequentar mesmo, e com muitas outras pessoas que também eram da mesma situação, né, que eu, morando na Zona Sul e tudo mais. Agora, isso é o meu... Sim. É a minha visão, né? Estou contando a minha história. Claro. E, por exemplo, aí o Semente, o Bar Semente, foi uma outra coisa importante. O Semente era um bar super pequeno, era um restaurante de comida natural, chamado Bar Semente. E que tinha música latina às sextas-feiras. Sucesso assim, era um lugar super pequeno, mas dava um movimento, né? Tinha os músicos super bons que tocavam ali toda sexta-feira e tal. E aí o bar passou para uma pessoa, inclusive, um dos sócios do bar era o pai do Serginho Krakowski. Sabe legal. Serginho Krakowski? Claro. Então, um dos motivos do Serginho Krakowski ser o Serginho Krakowski, porque ele, né, tocava nesse bar, né, que o pai dele era um dos sócios, e a Regina, que eu não sei nem sobre o nome dela, a Regina e o pai do Serginho, eu acho que arrendaram, sei lá, o bar, e resolveram botar samba no sábado. Então chamaram a Tereza Cristina, que era um trabalho que ela fazia porque ela gostava do Candela, ela era manicure, ela trabalhava no Detran. Então eu conhecia a Tereza Cristina, trabalhava no Detran anos. A Tereza, ela tinha esse emprego no Detran. E aí o Pedrinho Miranda, por exemplo, quando o Pedrinho e a Tereza se conheceram, eu estava junto, porque eu era namorada do Pedrinho. E depois o Pedrinho casou com a Tereza, tá? Só para aumentar o público aí do Instagram. Vai dando coração aí, galera. Vai dando... Então, tem história, né? Então a gente se conheceu, a gente estava juntos.
Aí a Tereza, por causa. Teve um almoço lá, que o Walter Alfaiate conheceu a Tereza cantando, mostrou as músicas dela. Então eu estava ali assistindo tudo, assim, foi muito legal ver, né? E aí a Tereza então chamou o Pedrinho para participar da banda dela, na banda. Era para tocar as músicas do Candeia nesse bar que estava chamando para fazer o Candeia no Semente. E aí eles fizeram e começaram todo sábado. E não ia ninguém, tá? Ia eu, a minha irmã, que depois começou a namorar o João Calado, que era o cavaquinista. Então era uma turma assim. Então, aí, de repente, aí foi meio que de repente, ali, tipo, 99, começou a encher. Aí encheu e aí bombou pra caramba, aí deu no que deu, porque Deu no que foi, deu. foi muita gente e foi muito legal. Pô, mas que bacana, obrigado por compartilhar aí, porque eu sempre ficava na dúvida, né? O pessoal eles falando disso, eu vi o João falando alguns comentários, mas é legal escutar outros pontos de vista também. Bem Sempre tem o bacana. Casuarina, por exemplo. Casuarina, eu toquei, porque éramos poucos grupos, com muitas casas reabrindo. Reabrindo não, abrindo, né? Então era assim, a gente se revezava muito. Então, muitas vezes eu toquei no Casuarina, muitas vezes o Casuarina chamou um grupo meu que era o Bate-Fundo, por exemplo, que era eu, Roberta Nista e Pedro Holanda. O Casuarina não vai poder ir, vocês podem ir no lugar. Então, era assim, era todo mundo junto, assim, né? Muito amigo. Uhum, que legal. E aí, por isso que é uma turma que a gente se considera uma geração, né? Aí, o Rio Uhum. Cenário, a Clarice está falando do Rio Cenário. Rio Cenário também foi E o Rio Cenário surgiu depois, e gente, eu tava. Quando o produtor do Rio Cenário, chamado agora eu esqueci eu esqueci o primeiro nome dele e também o segundo eu não vou saber. Enfim, mas ele fez uma reunião, chamou a Inês Perdigão, que é do Choro na Feira, né? Tocava cavaquinho. Falou assim, Clarice, acho que é Sérgio o nome dele, me chamou para uma reunião porque eles estão querendo abrir um lugar novo ali, perto do Coisa da Antiga, um antiquário também. Você vai comigo? Porque eles querem que Choro na Feira toque lá. Vou. Aí era aquele antiquário enorme, lindo, e falou assim, então a gente está querendo botar um palco ali, ó. O que vocês acham? Legal, não sei o quê. Aí o Choro na Feira foi o primeiro grupo que tocou lá. A gente tocava às sextas-feiras. E aí o Rio Cenário também foi só bombando, bombando, bombando. E a gente ficou lá 3 anos. Só que aí acaba que o Choro na Feira, por ser um grupo de choro, não era uma coisa assim muito... Tinha um público maneiro, mas quando você pega um outro tipo de público que quer mais samba, que quer mais coisas É. conhecidas, não era o perfil do Choro na Feira. Então a gente acabava no final, aí ficamos 3 anos direto, aí daqui a pouco trocaram a banda, enfim, lá o Rio Cenário foi uma história chata até, né? Porque uma, a gente tinha uma porcentagem sobre a bilheteria, né? E Uhum. aí, quando começou a bombar, os músicos saíram de lá felizes da vida, porque era uma grana que entrava, sacou? E aí, quando eles viram isso, né, eles mudaram o esquema para um esquema bem ruim, assim, né? Então, teve um bafafá brabo lá com o sindicato dos músicos para ver o que podia fazer, não sei o quê. Só que acabou que não teve jeito, eles mudaram mesmo, né? E, enfim, é isso. Aí depois aí tinha o É. Democráticos, que foi um outro clube que aí era arrendado pelos músicos. E aí a galera saía com uma grana lá e não tinha ninguém que pudesse tirar essa porcentagem. Oh, Foram os músicos que fizeram. Era um clube grande, que também dava 1.000 pessoas. Mas infelizmente foi uma fase, né? Eu sempre acho que a gente podia ter trabalhado melhor essa fase. Eu acho que a gente deixou de fazer coisas para aquilo ali ser o nosso realmente, a gente ser dono daquilo, sabe? Eu acredito que eu fico triste assim da gente não ter mantido, sabe? Porque tem tudo é muito músico bom, é muita coisa sim. boa, é muita música boa. Na verdade, assim, mais Uhum. do que os músicos, é muita música boa. E não tem por que você decair, né? Eu não sei, mas a vida é meio, né? É. Vai passando as coisas, a onda e tudo mais. Ó, o pessoal tá falando aí, claro, cheio de história e tal. Vocês estão vendo, né, galera?
aqui é o bate-papo, é de pandeiro, mas a gente leva para os outros lados também, porque essas histórias são muito legais. Eu falo que o pandeiro aqui, né, até o nome, pandeiro, etc e tal, mas aqui nós estamos, a ideia aqui é realmente juntar essas histórias, ficar registrado, às vezes, né, muita gente aqui provavelmente não sabia isso da sua história, e isso é legal, a gente vai realmente juntando os pontos. Mas essa questão, igual você falou de, puxa, cachê, casa pagar, esse negócio em todo lugar, acho que do Brasil é uma problemática para o músico. Né? E eu acho É, que pois é. E não é só no Brasil, né? O pior é isso. é, Que como a gente faz uma coisa que, sei lá, parece que as pessoas não valorizam como um trabalho, né? E o é, próprio músico muitas vezes não acaba não valorizando também. uhum. E aí fica complicado mesmo, é. É Eu um fico. assunto. Não, dá um assunto. É, Aconteceu aqui já. Eu tenho um grupo de aqui em BH, o pessoal chama de samba raiz, né? Que toca Noel, toca o pessoal das antigas aí toca Paulinho e tal, todo um pessoal vindo dos tempos aí, né? Aí, aham, tipo assim, às vezes tem gente que chega e fala. Um dia um contratante virou e falou assim: ah, não, quero aqui a banda. Vocês trazem o som, faz não sei o quê, 4 horas de show, o nosso cachê aqui, nós estamos gente. começando R$ 250. Eu falei, para uma pessoa, né, chama um voz e violão, porque para um cara, Pois é. pô, legal, mas para uma banda tocar 4 horas, levando som, tendo que fazer tudo, e ainda eles falam, vocês têm público? Então vejo que essa questão Ainda do tem isso, músico tem isso, né? E muito. isso, Nossa, isso aí também foi talvez uma chavinha ou não para você pensar, igual falou dessa questão do cachê, para começar a questão das aulas, é, fazer sim, da sua profissão. com A sua profissão, certeza. assim, né? Que eu É, digo, sem depender de bandas, mas o seu trabalho. sim. Eu sempre vi esse cenário uma coisa muito frágil mesmo, sabe? Porque assim, então, a minha história, né, familiar, um músico muito famoso que na verdade ainda era filho do cara que era o diretor da Som Livre. Você sabe o que que é isso? Uhum. Então essa é a minha história assim de ver Som Livre que era Globo, né? Então Sim. assim, a minha mãe trabalhava diretamente com ele, era assistente dele. Então, o que que eu frequentava a Som Livre, né? Eu frequentava o trabalho da minha mãe. Então, eu via o estúdio, via as coisas assim, e sabia que aquilo ali, o que poderia me dar. Eu nunca quis ser pobre. Eu nunca quis, assim, ficar passando perrengue. Eu sempre assim, né? Quis ter o meu dinheirinho, né? E eu ficava assim, Claro. cara, isso aqui, eu não via, assim, como chegar numa uma estabilidade, né? Assim, financeira e se por exemplo, um grupo meu bombasse totalmente e tal, eu achava isso uma coisa remotamente difícil, né? Então, Uhum. assim, eu achava que era importante eu ter o estudo, até porque, gente, estudar é muito bom, né? Eu acho que é a melhor coisa, assim, quando a gente consegue parar e evoluir um pouco, porque a gente fica muito para fora, evoluir um pouco para dentro também, pensar, né, assim, estruturar melhor as coisas, o que a gente está fazendo, se a gente está só repetindo o que está vendo, se a gente pode evoluir alguma coisa, pode acrescentar. Acho sempre importante o estudo. Agora, eu comecei a dar aula realmente, não era uma coisa que eu curtia, não, no início, né? Eu falava assim, mesmo assim, eu ia, falava, me lembro, essa da primeira aula que eu fui, a minha mãe que falou, ah, Clarice, fulano quer ter aula, não sei o quê, vai na casa, a filha do meu amigo. Eu falei, tá bom. Porque tinha isso também, um ócio do músico, porque se você não tem mais outra coisa para fazer, você só tem aquela hora para tocar, dá para você ficar fazendo nada, né? Então eu tinha aquela hora, eu falei, bom, eu tenho tempo, eu vou lá, então vou dar a aula. E aí eu fui, eu não conseguia pensar como que eu ia começar, como que eu ia acabar. Eu fiquei assim, meio gaga, porque eu não sabia o que falar. Eu achei que ia ser fácil, foi muito difícil. Eu fiquei assim, gente, não, isso é difícil, mas tudo bem. Aí eu ia na casa, dava aula e tudo mais.
Mas depois eu comecei a ver que era uma coisa que eu gostava, mesmo assim, né? Que eu gostava muito. Que era um negócio que eu, às vezes, começava meio assim, mas que quando acabava a aula eu estava muito mais para cima e estava muito feliz, assim, de ter feito a aula, e ficava me empolgada com aquilo, né? E aí, assim, então é uma coisa, eu tive sorte também de realmente gostar de fazer, né? Sim, E, e fui tentando fazer cada vez melhor e tal. Mas é isso. não. E você sempre ficou no pandeiro ou você toca outros instrumentos também? Olha, então, o cavaquinho eu tenho. Eu comprei o cavaquinho, acho que foi em 2001. E aí Espera aí que agora deu uma eu travada. toco o cavaquinho. Deu travada? É. Você comprou o cavaquinho quando? Acho que foi 2001 ou 2002. Uhum. E é, eu toco cavaquinho, assim, ainda mais agora fazendo aula com a Yasmin Alves, excelente professora Yasmin Alves. Eu tenho tocado, assim, dá para tocar, mas não dá para mostrar não, porque com certeza eu vou engasgar, porque, né, não Aham. tenho a intimidade, assim, do instrumento. Mas eu toco um pouquinho de cavaquinho, se tiver, principalmente se tiver cifra, aí eu Uhum. acompanho legal. Agora, o Ah, meu que sonho legal. é conseguir ouvir a música e acompanhar. Eu acho isso lindo. Eu achava que eu fiz a faculdade assim, no final da faculdade eu vou estar fazendo isso. E não, não adianta. Não tem milagre. Você tem que ficar ali treinando muito o ouvido, né, Legal. para conseguir. E o pessoal tá doido aqui. Vamos falar então. Galera, obrigado aí todo mundo que tá entrando. Fábio Costa, Júnior Lopes, Jeitinho da Elô, a Mini Costa. Não, é muita gente aí que tá chegando. Emerson Taquari, meu parceiro lá da Bahia. Galera, eu vi que tem algumas colocações aqui interessantes também, mas vamos já falar o seguinte: o pessoal está querendo saber do seu livro. Conta aí já foram perguntando aqui desde o início. Legal. Então, o livro foi assim, eu fiquei dando aula, dando aula, dando aula, e desde o início eu ficava assim, eu vou preparar o material. Aí eu fiz, quando eu dei aula na Unirio, logo na graduação mesmo, eu acabei dando um curso de extensão em pandeiro, né? Eu dava aula de pandeiro lá, num horário e tal, para os alunos da graduação e para a comunidade, né? Que eles falam, que é para quem quiser, pode fazer. Aí eu fiz um dia uma apostila lá que ficou super legal. E essa apostila eu olhava para ela, falava, não, eu tenho que fazer um negócio mais completo, tenho que fazer um negócio melhor. Fiquei olhando essa apostila 10 anos e não fiz nem a segunda apostila eu fiz. Eu ficava olhando para ela, ficava, nossa, tem que fazer, tem que fazer. E falava para os alunos, não, eu vou fazer o material, vou fazer. Só que era um negócio que eu sabia que não ia ser simples. Pro que eu queria fazer com um negócio legal, eu fazia da minha cabeça, eu ficava assim, né? Poxa, caramba e tal. Quando eu sentei, aí eu falei, pô, acho que deu 10 anos daquela apostila. Eu falei, não, agora eu vou sentar. E sentei. E aí eu vi que eram muitos caminhos, eram muitas coisas que eu podia fazer, e como é que eu ia falar. Aí eu vi ia ser difícil, e era por isso que eu não tinha sentado ainda para fazer, porque eu não, né? Na verdade, eu estava prevendo que não ia ser fácil. A E Ellen aí, tá logo. falando aqui que o exemplar dela chegou hoje, ó. Parabéns, adquiriu seu. Opa, valeu, que bom. É, Legal, legal. Então, aí, vou pegar aqui para. Ah, não, tá lá em mostra, cima. No... tá não? Não, tá meio Pede a longe. Daqui a pouco. produção. Produção! Eu acho que a produção tá em reunião também, não vai poder. Eu pego. Só, se você quiser pegar, eu vou mandando salve pra galera aqui, porque isso é Tá. legal também. Que aí a gente vai ganhando coraçãozinho aqui. Fiquei sabendo disso ontem, tá, galera? Não sabia nem que o coração mandava mais pra mais gente aí. Vocês vai dando coração, comentando, fazer o que tá todo mundo fazendo aí. Roberta do Pandeiro, ó, Roberta Valente tá aí, ó. Poxa, que bacana, honra pura. Nós vamos bater um papo também, hein? A Mini Foi rápido. Costa, Clarice Maciel, Maria Cecília, A Gabriel Miri, minha aluna, Max. beijo. Uhum. Oh, que legal. É. Fábio Castro, Petrônio, grande Petrônio aí também. Galera, a Dora lá da Bahia, esse Salvador aí, Bahia. Sejam todos Maravilha. bem-vindos. Se passou batido, galera, é porque os nomes vão subindo aqui. Alana, isso aí, Xavier. Mostra aí então. Tá aqui o livro. Então, chama Aí, ó. Técnica Elevadas para Pandeiro Brasileiro.
Hum, E aí a história que excelente. aconteceu foi também outra sorte, porque o meu amigo Fabiano Salek e a minha amiga Thaís Bezerra são duas pessoas que foram muito importantes para esse livro acontecer do jeito que foi, né? Porque eles me falaram do curso de mestrado da Unirio, que estava justamente, era um curso de mestrado profissional, que era para você fazer um produto. Então, não era um mestrado de dissertação, de você escrever né, ter uma ideia e ter que argumentar aquela ideia, escrever, e aí fica na biblioteca. Isso, né, na academia é o que mais acontece, né? Uma dissertação de mestrado, você vai defendendo aquilo. Mas esse profissional, ele é até um pouco mais curto, não é 2 anos, normalmente mestrado é 2 anos, é 1 ano e meio. Sendo que você pode estender para 2 anos, que a maioria das pessoas estende. Mas então é para as pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e que querem fazer um produto que ajudem ela, né, a trabalhar. Né? Então, Uhum. uma das coisas importantes eles não pagam bolsa. Então, normalmente o mestrado, as pessoas que são com nota alta recebem uma grana para poderem se concentrar, né, naquele trabalho. E o Sim. mestrado profissional não. Então, você tem que dizer como é que você vai fazer o trabalho, como é que você vai produzir, se vai ter gastos, não sei o quê. Enfim. E aí eu falei, nossa, é isso que vai me ajudar, porque aí eu vou ter, né, vou ter um lugar para me concentrar nisso e poder estudar, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu passei também, fiquei muito feliz, porque eu passei, na verdade, praticamente em último. Ah, Porque passou. Importante é estar lá. Porque eram assim, eram 15 vagas, né? E muito legal que as 3 últimas vagas eram para cotas, o que eu achei muito, assim, muito feliz, né? Porque eu tinha amigos negros, colegas negros, o que esse foi excelente, né? Inclusive a professora de piano da minha filha hoje é a Raquel Paixão, minha colega da Unirio, negra, mulher maravilhosa, que também fez o trabalho dela lá no Proemas, que chama, né? Que é o mestrado profissional da Unirio. Então, eu passei em 12º e muito feliz, assim, porque realmente foi o que era tudo que eu precisava, né? E aí fiz esse trabalho que, enfim, eu tentei aqui. Fala, Não, vai perguntar. isso aí você se baseou no, na sua experiência, naquilo que você achou também que no início do pandeiro foi difícil, né? Foi trabalhoso para você aprender, as vivências do seu aluno, isso facilitou para você montar esse método? Sim, facilitou, né? Entender o pandeiro. Na verdade, eu acho que o principal abordagem do meu método é como se o pandeiro fosse um professor de ritmos, tá? Então eu ensino, sim, como que eu seguro, como que a gente, né, como é que é a técnica baseada na técnica do choro, que a gente segura ele mais ou menos na horizontal, e que as inclinações a gente procura estar sempre alternando, né, e que a cada movimento, a cada nota que eu quero dar com a mão livre, que eu chamo isso aqui a mão que está em cima de mão livre, sempre vai ter um movimento do pandeiro contrário, né? Então, coisas assim que ajudam a pensar o sistema que a gente usa aqui, né? A gente, né? Porque não fui eu que inventei, né? Uhum. Então, mas o legal é a gente pensar exatamente, que aí tem a ver com o Suzano, né? Que é pensar o pandeiro podendo tocar qualquer coisa e por que que ele é tão bom para isso, assim. Porque ele é um instrumento completo, né? Versátil, por causa dos timbres dele, então é uma coisa mesmo dos materiais dele, então ele é um instrumento de membrana, que a gente tem o gravão, né, que a gente pode tirar o grave, por ser um instrumento de pele, a gente também tem os timbres médios, né, que a gente abafa, tudo com a mão livre, ou então até com a mão que segura também, e tem as platinelas, que são o timbre agudo, né? Então a gente tem grave, médio e agudo. Então isso para um instrumento de peça única, você com certeza existe algum outro no mundo, mas eu não consigo nem dizer. Então assim, é um dos É, o únicos pandeiro é instrumentos fantástico. que tem que assim tem essa é completo, né, na coisa dos timbres, é portátil, que você fala não é nada, não é nada,
é muita coisa, porque você tem um instrumento que é completo, que você consegue botar na mochila para ir numa festinha, vai na casa de um amigo e tocar, né? Então, ou seja, isso é uma coisa legal para quem está estudando, né? Você poder levar, você poder ter sempre o instrumento com você poder ir na praça andar e andar tocando, o pandeiro também não vai incomodar muita gente, não é uma caixa que vai chamar tanta É. atenção. Que E mais? a, E também. a, a, ah, a Clarice, ela tá até perguntando do que você trata assim dentro, trata ela tá falando, você fala de outras técnicas além de choro, né? Você contempla o que assim das técnicas dentro no seu tá. trabalho? Então, assim, a técnica de base, né, é o choro, porque é como eu toco, que é inspirada, quer dizer, que foi como eu aprendi com o Suzano, mas que o Suzano tem a ver com o Jorginho do Pandeiro, porque o Jorginho do Pandeiro é a nossa referência por, pela sua longevidade, né? Ele ficou mais de 70 Sim, anos como pandeirista, ou uma coisa assim. É isso mesmo, 70 anos como pandeirista, né? E tem muita gravação, ele teve muitas ideias e tudo mais. Agora, então, eu aqui tem mais de 150 fórmulas rítmicas, que né? Não, beleza. então estão escritas aqui numa grafia ligada à grafia tradicional, ou seja, o que assusta muitas pessoas, porque olha isso aqui, né? Uhum. Aí fala, mas eu não sei fazer isso, eu não sei ler música. Então, assim, não é para assustar porque é simples, tá? Realmente aqui eu não ensino a teoria musical das colcheias, semicolcheias, não sei o quê. Mas isso é uma coisa que qualquer você pode achar uma explicação sobre as colcheias. Eu até acho que eu devia anexar aqui, assim, uma explicação das colcheias e semicolcheias e tudo mais. Mas o que eu coloquei aqui, tem a ver com essa grafia, é que cada notinha é uma nota do pandeiro. Eu explico qual é qual. Então, mesmo que você não entenda nada dessas colcheias e semicolcheias, muitos ritmos são só assim, um atrás do outro, e se você for fazendo, você vai, seguir ali que você faz. Aí, tudo que tem escrito aqui tem no meu canal do YouTube, que está Aí, aqui. legal. Então, mesmo se você está com preguiça de aprender a ler, a escrever, ou se você quer logo ver como é que é, eu tenho tudo lá tocado no meu canal do YouTube, que tem o mesmo nome do livro, que é Técnicas Levadas para a Pandeira Brasileira. Legal. E o pessoal tá. Eu vi que tem um site, eu esqueci qual, que eles estão até com a promoção do livro essa semana aí, né? Esses dias. Não, foi até sábado passado que Ah, tinha é? porque foi fez um ano o lançamento do livro, né? Aí no site da editora Multifoco, que é a editora que lançou o livro, estava com uma promoção de 20% de desconto. Mas Mas eu agora acho que acho que ainda não tá ficou mais. no ar, viu? Eu acho que eu É? olhei hoje, é. O pessoal ainda Ah, pode aproveitar. pô, legal, ótimo. Eu, pô, ele é muito legal. E esse treina. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O pessoal tá falando aqui que o Fábio tá falando que teve o prazer de conhecer o Suzano há uns anos atrás no Teatro Rival. Pô, muito legal. No Hum. dia do percussionista. É interessante nessa questão das técnicas, porque eu vi também você falando, eu não sei se foi não sei se foi no Bora Pandeirar ou em alguma outra live, que você falou que você tem a questão, né? Você admira muito essa questão do virtuosismo, mas você vai muito pela questão realmente de tocar bem, de definir a nota, mais do que uma velocidade, que é muito legal também, mas isso aí também é muito importante, né? Cada nota que você faz no pandeiro ali, ela sair bem definida, porque senão fica uma mistureba danada. Com certeza. Eu vejo muito o pessoal, né, que dá aula falando isso, que os colegas, né, falando, poxa, você tem que tocar devagar, porque isso realmente é uma coisa que os alunos querem sempre já ir tocando mais rápido e tal. E eu realmente não tenho eu admiro pra caramba. Eu falo assim, pô, um dia eu acho que eu vou fazer aula aí com, com o Túlio, vou fazer aula com algum desses, porque eu acho muito legal, né, essa virtuosidade e tal, mas que você é só sentar e fazer, mas também é ter ideias, né? Isso, uma vez eu lembro do Bernardo, que é Bernardo Dantas, um violonista, que
né, que era também do Grupo Semente, era não, é do Grupo Semente, ele falou uma vez assim, nossa, o Yamandu é muito bom, o Yamandu é foda, não sei o quê, mas aí falou, pô, mas como é que é? O que ele faz você não consegue fazer? Ele falou assim, não, o problema não é o que ele está fazendo na mão, é o que ele está pensando. Ele pensa umas coisas que são sinistras lá, não sei o quê. Então as ideias é que fazem a diferença, né? Você tem que ter a Sim. ideia e, claro, tem que conseguir realizar a ideia. Mas essas ideias virtuosísticas não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, sabe? Mas eu acho Uhum. super bonito. Eu sou mais daquela de pegar uma levada e tocar cada notinha parecendo diferente, né? E aí, Sim. no livro tem muita coisa assim de frases de tambor, né? Por exemplo, tem toques de candomblé. Aí tem Agaré de Oxóssi, Congo, Barra-Vento. E isso Você é podia uma coisa mostrar um desse para nós? que eu posso mostrar. Então, ó, vou Aproveitar porque o pessoal gosta. Quando toca, a audiência sobe. Apesar que a aumenta, gente já né? está com 51 minutos aqui, a hora passa voando. É mesmo, né? É, Bom, não sei o que você vai conseguir ouvir aí de manda timbres. Bom, bronca. então, beleza. Então, a Agaré de Oxóssi usa várias notinhas diferentes, ó. Então, isso é um ritmo de tambores, né, que eu fiz com um amigo meu, Ogan, ele fez com 2 ou 3 tambores, e aí eu escrevi pro pandeiro. Aí, por exemplo, tem a cabula é famosa, que parece que é o toque mais parecido com o samba, que parece que é o que originou, né, Sim. as frases do samba. A cabula. Aí essa eu gosto de cantar uma, que é... Abre o pano do passado, tira a presa do cerrado, tem rei Congo no Congá, anda, canta um samba verdadeiro, faz o que mandou mineiro, oh mineira. Legal demais. Tem também uma ukulele de capoeira, que é uma coisa que a Uhum. gente ouve muito no funk carioca, que é... Quer? Peraí. Ah, lembrei. Vai tocar aí também, Léo? Não, tô vendo aqui porque o pandeiro, eu tô com o case aqui do lado, tem hora que eles dão umas tombadas aqui. Mas eu falo que quando a gente toca assim, esse tapa com o polegar no meio salvou muita coisa, né? Você falou, Poxa, perfeito. pô, É isso isso. aqui salvou, salvou a Sabe, praça. salvou a pátria. Sabe que eu demorei também anos. Tem pouco tempo que eu faço esse negócio aí, que eu chamo de nodal do polegar. As duas É, notas do meio eu chamo de nodais, porque essa aqui é a região nodal da pele, né? pô, Enfim, bacana. pois é. Tá Mima Mas sabe Brasil aí que. na área. Opa, legal, Tamima, beijo. Você sabe que tem gente. Você já entrevistou a Clarice Cast? Não. Já. Já? Hoje deve ser minha. Eu já fiz acho que 72, hoje não sei se 72, 73 lives. Caramba, muito bom. Parabéns, Léo. Nossa, Olha, demais. Pois é, porque a só Clarice Cast. perco, só perco pra Tereza Cristina. Perfeita, é isso aí. Muito Mas bom. falar da Não, Clarice? o que eu ia falar é que a Clarice ela faz o tapa subindo a parte de trás. Uhum, Eu não faço isso, não. Essas uhum. coisas eu não faço mesmo. Tô brincando. Eu acho muito legal, mas eu não incluí isso aqui, por exemplo, como uma nota, mas é isso. Uhum. Tem outras formas, né?
O que eu acho legal, que, por exemplo, você tem, né, você escreveu seu livro, aí você falar assim, pô, pessoal, mas tem tanta coisa, aí tem o do Krakowski, tem o do Léo Rodrigues, tem o do Túlio, tem, não sei, mas é o do Bali, agora o do Bernardo Aguiar, mas assim, cada um com sua, eu vejo que assim, por mais que o pandeiro seja o mesmo instrumento e tenha os toques básicos, mas a visão de cada um e a forma que cada um executa, tem coisa que é muito particular. Então você pode pegar todos os métodos, você vai aprender com todos coisas diferentes, né? É verdade, que legal. Muito bacana, pô. Bom, tô olhando aqui, a gente já tá chegando aí nos 55, 56. Quem quiser fazer, você tá dando aulas online, vamos falar disso aí, se quiser a questão de adquirir o livro, como é que faz tudo aí pra gente falar com Clarice Magalhães. Tá bom. Bom, então eu tenho 3 perfis no Instagram, né? O que pode confundir um pouco, mas é Clapandeiro, que é o que eu estou falando aqui. Tem a Tum Tac Tá, que é a minha orquestra de pandeiros dos meus alunos. Então é Tum Tac Tá, que é outro perfil. E tem também a Tec Pandeiro, que eu botei mais para falar do livro e tal. Tec Pandeiro. Agora, eu dou aulas online, em grupo, em parceria com a Maracatu Brasil, que é a escola que eu dou aula aqui, né? Que eu sei que eu dou aula já há 10 anos, já aqui no bairro que eu moro. Então, a gente fez um esquema já, logo 2 semanas depois que tudo parou, um esquema que está funcionando muito bem, que os alunos estão curtindo. Tá? Eu tenho 4 turmas diferentes, incluindo uma turma de crianças, que é o meu xodó. Meu xodó, que as crianças têm 6 anos. Muito legal, eu adoro. E aí tem iniciante, intermediário e avançado, né? Nesses níveis e tal. E então as aulas em turma, mas também tem as aulas individuais, que a gente pode combinar horários e tudo mais, pode ser pelo tem o Skype, né? Tem outras coisas aí. E a Maracatu está prestes a, eu acho que vai assim incrementar legal os cursos dela. Então assim, a Maracatu, se Deus quiser, vai ser a grande parceria aí, eu acho que porque assim, a coisa do online, né? A princípio foi uma coisa ruim, né? Claro que a gente não poder se encontrar, não poder estar reunido, é horrível. Mas tem uma coisa muito boa que você amplia, você ganha o mundo, né? Porque antes era que quem é que pode vir para Laranjeiras? É quem está próximo, né? A Maracatu sempre teve muito turista, muita gente fora do Brasil, eu sempre dei aula, muita aula para estrangeiros. Mas quando a gente tem esses cursos online, assim, de qualidade, né, dá para aprender, dá para fazer, ainda mais quem pode de vez em quando ter uma aula presencial, né, quando a gente poder voltar. Eu acho que eu, pelo menos, senti que foi uma coisa boa, assim, nesse sentido, né? Porque esse formato da Maracatu, agora eu faço vídeos e envio 2 dias antes para os alunos, né? Então, eles podem assistir os vídeos de 5 minutos. Assistem o vídeo, eles podem aprender a fazer tudo, ficar voltando ali várias vezes. Já chegam na aula sabendo o que eu vou fazer, e as aulas têm 50 minutos. Aí podem tirar dúvida, podem mostrar as dificuldades e tudo mais, podem enviar vídeos também. E aí tem funcionado, né? O pessoal está aprendendo mesmo, isso que é o mais importante, né? Bacana. Clarice, pô, papo super legal, brigadaço, viu? A gente tá com 1 minutinho, daqui a pouco tá caindo, mas assim, ó, muito sucesso, obrigado por ter trocado essa ideia com a gente, Deus abençoe aí sua vida, toda a sua tarefa, todo o seu trabalho aí, sua missão, e ó, vamos junto. Parabéns, muito obrigada pelo convite de novo. Vou acompanhar sempre que der aí suas lives, estou gostando de ver. Muito obrigada pelo trabalho muito importante, né, para a comunidade pandeirística. Valeu, galera. Vocês que assistiram aí, ó, brigadão também, viu? Todo mundo que foi chegando aí, tô vendo que o Bubi chegou no finalzinho, valeu! Legal. Até amanhã e vamos junto, hein? Obrigada, gente. Beijo para todos. Valeu. Valeu.